O nosso cronograma será dividido nos seis tópicos apresentados. São tópicos de suma importância para se entender sobre eficiência energética e seus impactos positivos no mundo. Além disso, entender sobre todo o processo envolvido em um projeto de eficientização energética de uma escola, prédio público, indústria e ruas, por exemplo. Portanto, teremos energia e eficiência, um pouco sobre o programa de eficiência energética, chamada pública de projetos, matriz elétrica brasileira e sistema tarifário, eficiência energética em casa e, por último, segurança em eletricidade. Energia e eficiência. Vamos começar nosso curso definindo o que é energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho, ou seja, de se transformar em energia. A energia, segundo a lei de conservação, ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. A energia elétrica, então, ela é uma das formas que a energia pode assumir. Ela pode assumir várias formas, como energia sonora, térmica, cinética, luminosa. Portanto, energia é a capacidade de realizar trabalho. No slide nós temos o exemplo de uma usina hidrelétrica que transforma a energia potencial gravitacional e energia cinética da água em energia cinética de um eixo numa hélice que será transformada posteriormente em energia elétrica para a rede. Portanto, temos aqui uma transformação de energia, não como nenhuma destruição nem criação de energia. Definido o conceito de energia, agora vamos definir o conceito de eficiência. O que é eficiência? Eficiência significa a capacidade de fazer mais com menos, ou seja, evitar perdas com transformações de energias desnecessárias. Por exemplo, quando nós estamos em um carro, temos a energia de combustão no combustível e essa energia da explosão nós queremos que seja transformada em energia cinética para o carro. Porém, existem várias perdas em volta disso, que são transformações que não são úteis para o movimento do carro, como energia sonora e energia térmica do motor. Portanto, genericamente, eficiência significa fazer mais com menos, ou pelo menos o mesmo. Consiste na implementação de ações e práticas que permitem a realização de um mesmo trabalho mediante um menor consumo de energia elétrica. Isso tem um grande impacto no meio ambiente e eu trouxe um exemplo para demonstrar esse impacto ambiental ao realizar um processo de eficiência energética para que a gente entenda melhor. Considerando que 120 megawatt-hora ano são conservados, isso é o suficiente para abastecer 50 residências com consumo de energia elétrica de 200 kWh mês, por exemplo, durante todo o ano. Além disso, 120 megawatt-hora ano conservados equivalem a 14 toneladas de CO2 evitados em sua geração. 14 toneladas de CO2 evitados correspondem ao plantio de 98 novas árvores. Portanto, veja como o impacto ambiental de um processo de eficiência energética é altíssimo. É fundamental realizar os projetos de eficientização energética de todos os aparelhos que nós tivermos e que sejam passíveis de um projeto de eficientização. Mais para frente no curso, iremos discutir quais são os aparelhos que são passíveis de eficientização e, além disso, teremos uma conversa sobre como tornar seu dia a dia mais eficiente. Definidos energia e eficiência, podemos avançar no nosso curso para o programa de eficiência energética. Os investimentos em eficiência energética funcionam segundo o Programa da Política de Eficiência Energética praticada no Brasil. Desde seu surgimento, já economizou um total de 9,6 terawatt-ano. O programa dita que as concessionárias de energia elétrica devem empregar 1% do seu lucro em projeto de desenvolvimento e eficiência energética, sendo 40% desse valor dedicado exclusivamente à eficiência energética. Assim sendo, o 0,4% do seu lucro da empresa destinado à eficiência energética são distribuídos da seguinte forma: 60% para projetos destinados a baixa renda, 40% aos demais, sendo desses 40% metade para a indústria e residencial e a outra metade aplicação ampla. Aqui temos um gráfico que representa o que foi dito de forma mais explicativa, nos permitindo refletir sobre essa ideia.
Investe-se muito em quem consome pouco e investe-se pouco em quem tem altíssimo consumo. O programa de eficiência energética tem investimento anual médio de 500 milhões de reais aproximadamente. São mais de 6,35 bilhões investidos em 17 anos, sendo distribuídos para cerca de 4.789 projetos executados. A média de 1,33 bilhões desembolsados em cada um desses projetos. Os objetivos desse programa são promover o uso eficiente e racional de energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica das ações de combater o desperdício e transformar o mercado de energia elétrica, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e criação de hábitos e práticas racionais de uso de energia elétrica. Nesse próximo slide, nós temos exemplos de corpos que podem ser trocados ou mudados para uma maior eficiência energética. Lâmpadas, ar-condicionado, motores, bombas, postos de iluminação pública. Mas também nós temos corpos que podem vir para suprir demanda e reduzir a dependência da geração de energia, que são sistemas passíveis de implementação junto à eficientização, como os painéis fotovoltaicos, painel de aquecimento solar à água e etc. Com isso, encerramos a parte do programa de eficiência energética e podemos avançar para a chamada pública de projetos. Em 2015, determinou-se a obrigatoriedade da realização anual de chamadas públicas de projetos. A CPP tem por objetivo promover a transparência do PE, selecionando os projetos com os melhores resultados sobre a ótica do programa, os quais são relação custo-benefício, energia economizada, redução de demanda na ponta, e além de promover oportunidades mais isonômicas de participação. As tipologias industrial, comércio e serviço, poder público, serviços públicos, rural, residencial e iluminação pública devem todas ser cobertas pela chamada pública de projetos. E as tipologias baixa renda, educacional e projeto piloto dispensam a CPP. A CPP atende consumidores classificados como com fins lucrativos e sem fins lucrativos. No caso, exemplos de com fins lucrativos são a indústria e comércio e serviços, e os sem fins lucrativos são poder público, serviços públicos, rural, residencial, iluminação pública, comércio e serviços, que sejam sem fins lucrativos, ou seja, 100% filantrópicos. Antes de passar para o próximo tópico, eu gostaria de deixar disponível os telefones e contatos da Vitalis para a realização de serviços, manutenções e garantia. Os telefones são 19 3030 3184, 19 3836 2806, 19 3886 7415 ou entrando em contato pelo e-mail contato@vitalisenergia.com. Passando para o próximo tópico, vamos falar um pouco sobre matriz elétrica brasileira e o sistema tarifário. Diferente da matriz energética mundial, a matriz brasileira baseia-se majoritariamente em fontes renováveis de energia, emitindo menor volume de gases que contribuem para o efeito estufa. Portanto, podemos ver nos gráficos a matriz energética brasileira atual. Além de possuírem um menor custo de operação, as usinas que geram energia a partir de fontes renováveis, em geral, emitem bem menos gases de estufa. Como podem ver, 82% da matriz energética brasileira é renovável, contra 24% da matriz energética mundial sendo de fontes renováveis. Portanto, o Brasil possui grandiosíssima parte de sua geração energética a partir de fontes renováveis e sustentáveis. Tais fontes são 65% em energia hidráulica, ou seja, hidrelétricas, 8% a partir de biomassa, aproximadamente 7% a partir de energia solar e eólica, e então temos as fontes não renováveis: carvão, petróleo e derivados, energia nuclear e gás natural. Para que a energia chegue no consumidor final, ela passa por algumas etapas e alguns tipos de empresa. As geradoras são aquelas que produzem energia elétrica. As transmissoras transportam do ponto de geração até o centro consumidor.
de onde as distribuidoras levam até a casa do cidadão comum. Como vocês podem ver na imagem, nós temos a geração na hidrelétrica, a rede toda cabeada fazendo a transmissão dessa energia até que a distribuidora leva até o consumidor final. Há ainda as comercializadoras, são empresas autorizadas a comprar e vender energia para os consumidores livres, geralmente consumidores que precisam de uma maior quantidade de energia. Portanto, toda essa infraestrutura reflete no preço da tarifa. A composição tarifária de energia brasileira representada na imagem mostra que 33,4% da tarifa é proveniente da geração, os tributos representam 31,4%, são 10,4% em subsídio, 6,2% na transmissão e 18,6% na distribuição dessa energia. Cada serviço desse é prestado por uma empresa distinta e é a interligação entre elas que faz com que a energia percorra todo o país e chegue na sua casa dia e noite continuamente. É a distribuidora a responsável por enviar a fatura todo mês, recolher os recursos e repassar os valores a cada uma das partes interessadas da cadeia. Os custos de energia podem acabar variando um pouco em decorrência da bandeira. O que é o sistema de bandeiras? O objetivo do sistema de bandeira tarifária é sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem melhor informação para usar a energia elétrica de forma mais consciente. Quando estão em bandeira verde, os reservatórios estão cheios e os custos para gerar energia não aumentam e não há tarifa adicional. Em bandeira amarela, o sinal de atenção, os reservatórios estão esvaziando e os custos de geração começam a aumentar, até que se atinge a bandeira vermelha, onde os reservatórios possuem pouca água e é necessário economizar energia ao máximo, além de acionar termoelétricas. O acionamento das termoelétricas aumenta consideravelmente o valor das tarifas, dado o fato que a produção energética torna-se mais cara por conta da matéria-prima. Tendo sido discutido o tópico de matriz elétrica brasileira e explicado como funciona o sistema tarifário, vamos entrar para o próximo tópico, que é a eficiência energética em casa. Aqui temos algumas medidas e dicas que podem ser tomadas para uma maior eficiência energética em um ambiente doméstico. Medidas como terminar de carregar o celular e retirar o carregador da tomada, ao sair de qualquer cômodo da casa, apague a luz e todos os objetos movidos à eletricidade que não vão ser utilizados no período de ausência, não deixar o chuveiro ou a torneira de água quente aberta sem utilização, preferir lâmpadas de LED para sua casa. Apesar de serem mais caras, elas costumam ser mais econômicas e duráveis. Televisores, aparelhos e acessórios podem ser ligados todos em um mesmo estabilizador ou filtro de linha, e este pode ser desligado assim que você sai de casa. O modo standby desses aparelhos não ficará ativo e, portanto, haverá uma maior economia e eficiência energética dentro da própria casa. Ademais, utilize ar-condicionado em temperaturas próximas de 22, 23 ou 24 graus Celsius. Qualquer outra diferente dessa implica num desperdício de energia exagerado. Evite dormir com a televisão ligada, ligando o timer sempre que possível, caso vá dormir com ela ligada. Evita acender lâmpadas durante o dia, aproveitando a luz do sol ao máximo, com janelas, cortinas e persianas completamente abertas. Prefira não manter equipamentos em modo standby. Comprando novos equipamentos para casa, sempre opte por aqueles com o selo Procel com maior eficiência. E, por último, não abra a porta da geladeira sem necessidade ou deixe aberta por muito tempo, pois isso implicará nela ligada por mais tempo durante o seu dia. Esses são alguns exemplos de como a eficiência energética pode ser aplicada em ambiente doméstico. Sabendo disso, podemos partir para o nosso último tópico, segurança em eletricidade. Quando lidando com energia elétrica, temos que ter atenção máxima às normas de segurança para que não haja nenhum acidente ou comprometimento da saúde. Quando o corpo entra em contato com a corrente elétrica, esta é conduzida para a terra ou para outro elemento condutor. Isto é o choque elétrico, que causa calor e contrações musculares. As consequências do contato com a corrente elétrica dependem da intensidade da corrente e o tempo de exposição. De qualquer maneira, podem variar desde queimaduras até paradas cardíacas ou morte.
Fenômenos como o arco elétrico podem ocorrer. O arco elétrico é a transmissão de corrente por um meio a princípio isolante, como o ar. Ele ocorre em geral devido à conexão e desconexão de dispositivos elétricos no caso de curtos-circuitos. O calor produzido por um arco elétrico pode exceder facilmente a tolerância da pele. Consequência? Queimaduras de segundo até mesmo terceiro grau. Há casos de arco elétrico que, inclusive, têm energia suficiente para queimar as roupas e provocar incêndios. Portanto, segurança sempre deve ser levada em conta quando se fala em eletricidade. O contato direto com elementos condutores de eletricidade podem gerar queimaduras. Queimaduras essas que são a principal e mais grave lesão causada ao corpo humano decorrente da exposição à corrente elétrica. Queimaduras causadas por eletricidade podem ser inclusive mais graves do que as causadas por fogo, pois existe o fator iceberg. Ou seja, a lesão externa não representa a gravidade da lesão interna. Por baixo da camada de pele, uma lesão muito maior se esconde. Existem outros riscos associados ao trabalho com eletricidade. No caso de um trabalho em altura, por exemplo, um choque elétrico, mesmo que leve, pode provocar quedas. Há ainda riscos decorrentes de exposição a campos eletromagnéticos, explosões e choques acústicos, entre outros. Um risco que merece atenção por parte de quem trabalha com instalações elétricas é o de ataques de insetos. Existem postes e subestações que estão infestados com abelhas ou marimbondos, por exemplo. Por isso, mantenha-se sempre atento. A atenção também é crucial no dia a dia quando lidando com aparelhos eletroeletrônicos. Fique de olho nessas seguintes situações. Aquecimento em plugs e tomadas é um sinal de algo estar errado. Não insista com o equipamento ligado caso a tomada esteja esquentando. Cheiro de fio queimado indica que algo está muito próximo de pegar fogo, sejam os equipamentos ou o próprio cabo. O interruptor diferencial DR é uma proteção contra o choque elétrico e a fuga de corrente. Se ele desligar, averigue tudo antes de religá-lo. Caso o contato de alguma tomada tenha escurecido, saiba que seu circuito está sobrecarregado. E por último, um disjuntor é fabricado para desligar quando algo está errado. Caso ele desligue, antes de religá-lo, tenha certeza de que tudo está correto e corrigido. Outros fatores que merecem atenção quando lidando com equipamentos elétricos são alguns cuidados na hora de realizar a manutenção ou manuseá-los. Ligar a chave geral antes de realizar qualquer manutenção em instalações elétricas é de suma importância. Só realize serviços elétricos se tiver o devido conhecimento profissional. Utilize sempre materiais de ótima qualidade e certificados pelo Inmetro. Reduza o número de aparelhos ligados em um único Benjamin. Para isso, instale tomadas mais próximas nos locais onde pretende usar vários aparelhos. Quando estiver na rua, mantenha a distância da fiação elétrica. Mantenha as tomadas protegidas, principalmente se você tiver animais de estimação e crianças na sua residência. Todos os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos devem permanecer afastados da pia, chuveiro ou banheiro. Jamais deixe fios desencapados. Eles podem provocar choques elétricos, curtos-circuitos, superaquecimento e até mesmo incêndios. E acima de tudo, jamais encoste em uma pessoa que estiver levando choque, visto que ao tentar ajudar você pode se tornar outra vítima. Oriente as crianças quanto aos riscos de soltar pipas perto de rede elétrica. Se alguém sofrer algum acidente elétrico, a primeira ação é desligar a chave elétrica geral e em seguida chamar uma ambulância. Retire os aparelhos da tomada quando for limpá-los e jamais pode árvores próximas à rede elétrica. Caso não seja possível desligar a chave geral, remova o fio ou a vítima utilizando um material seco não condutor de energia, como cabos de vassoura, jornais dobrados ou canos de plástico. Cuidado com as construções altas, elas geralmente ficam próximas de fios elétricos. O uso de vergalhões, barras de ferro, trilha de cortina ou qualquer outro material condutor elétrico é extremamente perigoso nesses locais. Caso não seja um profissional de elétrica, contrate um profissional legalmente habilitado para realizar esses serviços. E utilize DR na residência. Essas dicas que encerram o nosso curso são de suma importância para todos aqueles que mexem e convivem com aparelhos eletrônicos. Prezar pela segurança sempre deve ser a maior prioridade. Com isso, finalizamos todos os tópicos do nosso curso e só me resta agradecer pela sua atenção e dedicação durante toda essa nossa conversa. Em nome da Vitalis Energia, muito obrigado.